Oi. Pronto, né? Já está gravando direitinho, né? Então, mais uma vez, boa tarde, né, pessoal? Para a gente dar início aqui à nossa aula sobre TCP/IP, tá? Vamos tentar fechar um pouco sobre esse conteúdo de TCP/IP, porque a gente já viu quais são as transmissões, os meios de comunicação, cabos, fios, torres, tudo mais, simuladores de redes, equipamentos de rede. Então, vamos estudar um pouco da parte lógica de como se dá essa transferência de uma informação de uma origem a um destino, tá? E em cima de que protocolos, em cima de que conjunto de regras se é pré-estabelecido isso, tá? Então, de antemão, a gente traz o TCP/IP, tá? O TCP, pessoal, ele é um modal desenvolvido pela ISO, International Standards Organization. Aí, ela é uma organização em que ela regulamenta normas, tá? Então, a ISO, ela, né, esse modelo chamado modelo OSI, tá? Que ele é um modelo distribuindo, que se distribui na rede em camadas, tá? Então, no modelo OSI, eu tenho 7 camadas, tá? Eu começo com a minha camada, que é a camada física, depois eu venho com a camada de rede, de transporte, sessão, apresentação e aplicação, tá bom? Na camada física é onde eu tenho os meus equipamentos físicos, onde eu tenho a minha transmissão de números binários, onde eu tenho os impulsos elétricos, onde a gente consegue transmitir informações de binários. Tá? No enlace, a gente tem acesso ao certo? Aos equipamentos. Na rede, eu tenho o melhor caminho para ser trafegado a informação. No transporte, eu tenho conexões ponto a ponto, onde se tem a minha origem e o destino especificados para sair a informação e chegar a informação. Na camada de sessão, eu tenho a comunicação entre os hosts, né? Entre o computador 1 e o computador, entre o computador e o servidor, tá? Na apresentação, eu tenho essa representação dos dados, como os dados foram quebrados, unidos, como eles estão segmentados, tá? E, por último, na aplicação, eu tenho os processos de redes nas aplicações, já é uma parte mais lógica, uma parte mais software, tá bom? Então, esse modelo, gente, em camadas, né, a gente também como se assemelha como se fosse uma cebola. Uma cebola, ela tem um conjunto de camadas ali, que cada camada tem sua característica, né? Então, foi criado para tratar, esse modelo foi criado para tratar um problema de incompatibilidade entre as redes de computadores. Então, antes, quando se começou a se trabalhar com redes de computadores, não se obedeciam padrões, certo? Então, se uma determinada fabricante viesse, ela dizia, olha, eu quero fazer dessa forma. Se uma outra fabricante viesse, ela dizia, olha, eu quero fazer dessa outra forma. Então, eles não tinham um padrão. Então, essas camadas, né, elas foram implementadas, né, pela ISO a criar padrões em cima da transporte de informações, né, nas redes de computadores, tá bom? E também, né, em busca da impossibilidade delas se comunicar entre diferentes tecnologias, né? Por exemplo, aqui eu não poderia comunicar Wi-Fi, por exemplo, Zigbee, uma tecnologia sem fio, por exemplo, Zigbee não poderia, né, tentar se comunicar com Wi-Fi ou qualquer outra coisa do tipo por conta dos protocolos. Um computador mais novo com um computador mais velho também não conseguia se comunicar, tá? Então, essa falta de padronização, né, originou a criação desse modelo, né, implementado pela ISO como uma forma de distribuir camadas, né, na rede, tá bom? E aí, posterior a esse modelo OSI, a gente tem a criação do modelo TCP/IP, né? O que é o TCP/IP? TCP quer dizer Transmission Control Protocol, protocolo, né, de controle de transmissão, né? E o IP é o Internet Protocol, né? O protocolo de internet, certo? Então, eu tenho a união desses dois aí, certo? Que ele vai me gerar esse novo padrão. Então, o TCP/IP, ele é a evolução do modelo OSI, tá? Então, semelhante ao modelo OSI, né? O modelo TCP/IP também divide, né, as 4 funções da rede em camadas. Só que ele utiliza apenas 4 dessas camadas. Enquanto o modelo OSI utilizava-se de 7, aqui o TCP/IP utiliza somente de 4 camadas. Quais são elas? A aplicação, transporte, internet e rede, tá?
Então, a gente vai ver aqui que algumas dessas camadas, né, de ambos os modelos, né, têm o mesmo nome, ou seja, também, consequentemente, tem a mesma funcionalidade, né? Então, não devemos confundir as camadas dos dois modelos, né? Por exemplo, a camada de aplicação tem funções diferentes da camada de modelo lá do modelo OSI, tá? Então, por exemplo, a gente chega aqui no comparativo entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. No modelo OSI, eu tenho física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, minhas 7 camadas. E aí, observem que tanto a camada de enlace quanto a camada física, elas se uniram e deram origem no TCP/IP. Olha aqui, aqui é o TCP/IP e aqui é o modelo OSI, tá? Então, a camada de enlace e a camada física, elas deram origem à camada de rede, tá? A própria camada de rede, a camada 3 do modelo OSI, ela virou aqui a camada de internet no modelo TCP/IP. A camada de transporte se manteve com o nome de camada de transporte e a camada de aplicação, ela pegou uma junção da aplicação, da apresentação e da sessão do modelo OSI, tá? Mas o que eu quero que vocês se atentem é justamente essas 4 camadas: aplicação, transporte, internet e rede. E são as 4 camadas do modelo TCP/IP. Rede, internet, transporte e aplicação. Beleza, pessoal? Até aqui? Deu certo aí? Tá dando certo, meu amigo Renan? E o Ramonzinho? Só o Pips. Ora, bora seguindo, né? Então, os modelos de referência OSI e TCP/IP, né, eles se baseiam no conceito de uma pilha de protocolos independentes, tá? Então, esses protocolos independentes, eles têm características independentes. Então, são conjuntos de regras independentes para determinada camada, tá? Então, o modelo OSI, né, ele tinha 7 camadas, né, e foi um modelo aberto. Já o nosso TCP/IP, ele contém somente 4. Então, ó, ele é desenvolvido para uma solução de problema prático, né? Ou seja, interligar redes distintas, né? Então, redes de diferentes tipos, eles podem ser interligados. Então, por exemplo, uma rede do tipo, vamos lá, eu tenho uma rede estrela em uma determinada cidade, ela consegue se conectar com uma rede árvore, né, em uma determinada outra cidade, é por conta desse conjunto de camadas de protocolos. Tá? Foi criado a ARPANET, né? Que foi um projeto, né, americano, né, que tinha embasamentos militares e tudo mais, bem no início, tá bom? Mas vamos focar aqui no nosso TCP/IP, certo? A camada de aplicação, pessoal, a gente vai estudar em cada camada, tá? Então, vamos começar pela camada de cima, a camada de número 4, tá? A camada de aplicação, ela trata os protocolos de alto nível, né? Com questões de representação, codificação, controle e diálogo, né? Onde se trabalhado diretamente as aplicações dentro do os detalhes dessa camada de apresentação do modelo OSI também estão inclusos nessa, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho os softwares que rodam nessa minha camada de aplicação. Por exemplo, um software de mensagem, né? Ele participa, né, originariamente aqui nessa camada de aplicação. E claro que ela tem protocolos específicos para ela, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, sendo assim, o modelo TCP/IP, ele combina todas as questões relacionadas à aplicação de uma camada e garante que esses dados sejam empacotados corretamente para a próxima camada. Então, o que acontece, gente? A camada de rede, ele empacota, né, a informação para a camada de internet. A camada de internet agrega ainda mais e empacota para a de transporte. E a de transporte, ela pega informações da camada de aplicação, né, e se utiliza para empacotar e fechar um negócio chamado quadro, tá? Então, o meu pacote todo, completinho, né, a gente recebe o nome de quadro. Tá? Os protocolos mais conhecidos na camada de aplicação são HTTP, FTP, TFTP, Telnet, SMTP, tá? POP3, tá? Então, o que acontece com esses protocolos, pessoal?
Quando a gente vai acessar um site na internet, né, lá no navegadorzinho, você coloca lá http://www.google.com.br, tá bom? O que é esse HTTP? HTTP vem do Hypertext Transfer Protocol, certo? É um protocolo de tradução de texto. Então, todo texto que trafega em cima da rede, certo? Principalmente solicitando requisições para mostrar um site, ele não é necessário o HTTP, tá bom? Então, ainda tem outra derivação também, com o HTTPS também, que faz parte, né? Que tem é o HTTP Super, no caso, né? Que ele tem uma configuração de segurança um pouco melhor que o HTTP. O FTP, pessoal, ele é um protocolo que ele é utilizado para se enviar arquivos para a rede, tá bom? Então, por exemplo, eu construo meu site em HTML, em PHP, certo? Só que ele está local na minha máquina. Como é que eu faço para poder que esse meu site seja visto em qualquer local do mundo, né? Aí eu tenho que colocar ele na rede. Para eu enviar ele, eu utilizo protocolos de FTP para poder enviar esse sistema para a minha rede, tá? O SMTP é um protocolo utilizado para e-mails, para envios, né? E o POP3, né, que é semelhante a ele, é um protocolo utilizado para recebimento de e-mails. Então, pessoal, toda ação na minha rede, certo? Ela é pré-configurada a partir de protocolos, certo? A partir de conjunto de regras, tá? Felipe, mas são tantos protocolos assim, como que a gente consegue saber? Existe uma ferramenta chamada Wireshark, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aqui. Não. Acabei desinstalando esses dias, né? Mas o Wireshark, pessoal, o que acontece com o Wireshark, certo? Ele é uma ferramenta em que ele faz uma vistoria e um acompanhamento de todos os protocolos que estão sendo trafegados na rede. Então, por exemplo, se eu colocar o Wireshark para monitorar meu tráfego na rede, certo? A partir do momento em que eu acessar aqui gmail.com.br, né? gmail.google.com.br, ele vai perceber que eu utilizei o HTTP para fazer a tradução do texto, para abrir meu e-mail. Eu utilizei o SMTP para fazer o envio dessa solicitação, ou o envio de um e-mail. Ou eu utilizei também o POP3, certo? Para você fazer o recebimento desse e-mail. Então, toda ação sua na rede, ela é configurada com a utilização de um determinado tipo de protocolo, tá bom? Beleza, pessoal? Até aqui? Tudo tranquilo sobre esses protocolos. Eu não vou me aprofundar muito nos protocolos, até porque não cabe nesse momento, tá? Só quero que vocês saibam que eles existem, em quais camadas eles existem e por que eles existem, tá? Então, HTTP, FTP, SMTP, POP3 são protocolos que são utilizados na camada de aplicação do modelo TCP/IP, tá bom? Na camada 3 de transporte, pessoal, é responsável por questões da qualidade e confiabilidade do serviço, né? Controle, fluxo e correção de erros. É nessa camada que ele garante a integridade, a confidencialidade e também a integridade, confidencialidade e compatibilidade de toda a informação que você está trafegando de uma origem para um destino, tá? Então, quem faz esse controle é a camada de transporte, certo? Ela é muito importante porque é nela que se dá realmente o transporte dessa informação, tá bom? Os protocolos da camada de transporte, eles são justamente os protocolos originários dessa transmissão, no caso, o TCP, né? Que é o protocolo de transmissão, certo? Ele é orientado à conexão, confiável e com controle de fluxo, tá? O que é esse protocolo orientado à conexão? Como se dá a junção desse protocolo orientado à conexão? O TCP, pessoal, na verdade, deixa eu só pegar aqui. Ele tem uma diferença entre o TCP e o UDP, tá? Além do TCP, eu também tenho o UDP nesse processo, certo? São os dois protocolos que rodam na camada de transporte. A diferença entre o TCP e o UDP é que um é orientado à conexão, certo? E o outro não é orientado a essa conexão, tá? O que seria essa orientação à conexão? Está relacionado principalmente com a segurança, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui uma definição sobre isso, que é bem interessante, tá? Deixa eu só pegar aqui.
Ó, o TCP, ele é orientado à conexão, né? Porque o host, ele estabelece uma conexão direta com o outro host. Já o DP, não, né? Ele fica ali pairando, né? Ele consegue transferir, tem uma certa velocidade, porém, o TCP, ele é muito mais seguro, tá? Ele de forma pode enviar qualquer dados no modo full duplex, né? Então, tanto ele envia como ele recebe no mesmo canal, tá? Então, o TCP, ele tem uma transferência bem mais confiável do que o UDP. Então, por isso que ele é bem mais utilizado, tá bom? Belezinha? Então, se a gente for ver, a gente tem na camada de aplicação aquele conjunto de protocolos anteriormente que a gente viu, né? HTTP, FTP, SMTP, POP3, TF, Telnet, tá? E aqui na nossa camada de transporte, a gente tem prioritariamente o uso do TCP e do UDP, onde o TCP ele é orientado a essa conexão, tornando um protocolo mais confiável da informação, certo? E o UDP ele não é orientado à conexão e não tem um controle de fluxo, né? Fica livre. Enquanto o TCP ele tem a origem e o destino bem especificados a partir de um IP, né? Que é um número de identificação da rede. Beleza, povo? Vamos seguindo aqui, né? Na camada 2, na camada de internet, certo? Assim como do modelo OS, né? A camada TCP/IP, ela cuida de rotear esses pacotes, tá? Então, o que é o roteamento, né? O roteamento eu vou definir uma rota por onde esse pacote vai ser trafegado, de onde ele vai sair até onde ele vai chegar, né? Então, fazer com que os pacotes enviados cheguem ao destino é de responsabilidade da camada de internet, certo? Mas não importa a rota que ele pegue. Se ele pega uma rota, na verdade, ele sempre procura uma rota do melhor caminho, né? Mas se ele não encontra, né? Se não tem ela disponível, ele vai pela que tem disponível. Né? Então, o grande segredo da internet hoje, gente, é esse carinha aqui, o IP, né? Que é o Internet Protocol, né? Em qual garante, né, que qualquer computador seja encontrado na rede. Então, tem muita gente que acha que por estar por trás da máquina, ele não consegue ser identificado, tá? Então, todo IP, ele é possível de ser rastreado na rede, tá? Mesmo se ele estiver dentro de sub-redes, e mais sub-redes, e mais sub-redes. É possível encontrar o IP daquela determinada máquina. Então, por exemplo, os provedores de internet, eles têm um sistema de detecção de pornografia, né? Então, o que acontece? Se dentro da rede, por exemplo, da Plig, né? Tem um cara que ele é pedófilo e tudo mais, tem aqueles material de criança, enfim, essas coisas horríveis tudo, né? Quando a Polícia Federal notifica, ela consegue observar que o IP, ele é proveniente daquele servidor, né, da Plig, por exemplo, né, ou de qualquer provedor de internet. Então, ele notifica a empresa para que a empresa, posteriormente, notifique o usuário, né? Olha, seu contrato está sendo encerrado por isso, e por isso, por isso, aquilo outro, né? Por acessos indevidos a sites de pornografia infantil, uma coisa assim do tipo, né? Então, a polícia, ela notifica. Então, há a todo momento um rastreio de IPs, certo? De usuários. Então, tudo que você faz na rede fica gravado no servidor, né? Do seu provedor de internet. Então, você fica passível de prestar esclarecimentos, né? Então, qualquer coisa de errado, se você entra numa Deep Web, se você entra em qualquer coisa, mesmo que você entrou na Deep Web com interesses nada criminosos, né, e você acaba caindo em algum site altamente criminoso, esse site ele já vai ser identificado pelo servidor do provedor, isso ele vai ficar como seu registro de navegação na rede, tá? Mesmo que você utilize o modo anônimo, certo? Também fica registrado. Beleza, pessoal? Então não vamos fazer coisa errada no computador, não, porque. Viu, Ramon? Tem como apagar, não? Foi? Tem não. Vixe, o Robson ficou preocupado, mano. O Robson ficou preocupado, né, cara? Não, Robson, basta eu entrar lá no servidor do povo que a gente consegue ver o que tu vê na internet, viu? Fica de olho, viu? Aquele negócio, mano, que é. Tem um negócio modozinho que coloca, mano. Pra fazer pesquisa, Felipe? Modo anônimo. É, anônimo. Modo... A mesma forma, registra o IP do mesmo jeito, tá?
Então, de toda forma, qualquer coisa que você acessar na rede, qualquer protocolo que você utilizar, a gente consegue fazer isso. Olha, um exemplo que a gente conseguia fazer, né? Eu nunca mais nem testei isso, mas já fiz uma verificação. Por exemplo, utilizando o Wireshark, você consegue identificar qual protocolo você for utilizado, ele vai te dar uma cadeia de logs, né? Logs são registros que são feitos de qualquer ação, tá? Então, por exemplo, eu comecei e coloquei um Wireshark para rodar no computador da escola ou de qualquer lugar, por exemplo. Aí, o que acontece? Aquele Wireshark, ele ficou rodando ali. Aí, uma determinada pessoa foi lá e acessou o Facebook, ou então vai lá o e-mail, para me pegar a senha do e-mail. Aí, esse Wireshark, ele faz o registro de quando aquele protocolo foi solicitado e o cabeçalho de informações que foi enviado. Porque quando você envia o nome do teu e-mail e a senha, né, são informações sigilosas, mas essas informações, elas trafegam na rede por meio de um protocolo, tá? Então, se você consegue identificar a hora e o momento, né, em que o usuário solicitou ou que ele enviou essas informações a fim de uma validação no servidor do Gmail ou do Facebook, né, para fazer o login no Facebook ou no Gmail, ele utilizou um protocolo. Se eu consigo identificar esse protocolo no conjunto de registros do Wireshark, lá eu consigo identificar também uma cadeia de padrões onde eu consigo descobrir a senha, tanto do e-mail da pessoa, né? Lá ele informa o e-mail e informa a senha que ele enviou por protocolo. Então a gente consegue descobrir isso, tá? Oi. É porque assim, ó, os provedores de internet, eles têm acesso, por exemplo, também aos nossos e-mails, nossas contas, né, essas coisas, né, nas redes sociais, por exemplo. Assim, não é que eles têm acesso a tuas redes sociais, a teus e-mails, as tuas coisas. Mas se eles quiserem, eles têm, né? Porque fica armazenado no servidor. Eles têm um registro do que você trafega. Então, por exemplo, se você solicitar o site do Google, né? Então, você vai lá, solicita www.google.com.br. Quando você faz isso, a gente vai ver mais na frente na aula que a gente tem um número por trás disso, que é o chamado DNS, né? O DNS é Name Server, né? É um tradutor de nomes. Então, todo site, ele é número, ele não é nome, tá? Então, se utiliza um DNS para você ver um nome. Por exemplo, é muito mais fácil eu encontrar o site da UOL, www.uol.com.br, do que eu ir lá e colocar http://192.168.10.15.10.15, né? Então, é muito mais fácil eu encontrar pelo nome do que pelo número. Mas todo site ele tem um número por trás. E quando esses números são acessados, esses IPs, é um registro de IPs acessados que fica no servidor. Então, não é que o provedor de internet tem a tua rede social. Ele sabe que tu acessou a rede social. Quando acessou, quanto tempo ficou na rede social, tá? Então, todas essas informações passam pelo servidor. E são passíveis de conferência, né? Caso você seja qualquer coisa, indiciado por um crime, ou seja quebrado seu sigilo de internet, essas coisas, né? Só que tudo isso hoje está muito, muito bem fundamentado na legislação por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque antes no Brasil não se tinha uma legislação específica voltada para a proteção dos seus dados, né? Porque, por exemplo, o Google sabe mais da gente do que a gente mesmo. Vocês não concordam, não? O Google sabe teus gostos, sabe as datas de aniversário do povo, sabe o que tu gosta de comer, para onde tu gosta de sair, o que tu gosta de ver na internet, qual tipo de vídeo tu assiste, qual tipo de propaganda é mais acessível a você. Então, o Google ele sabe de tudo, né? Então, para fazer uma segurança dessas informações que a gente provê para as empresas, principalmente para o Google, para o Facebook, sei lá, né? É necessário isso, tipos de vídeo, viu, Ramon? Cuidado, tá? Aí, é necessário ter uma lei geral de proteção sobre esses dados, tá bom? Mas não vamos falar disso não, senão a gente vai longe, acaba a aula e a gente não termina de falar dos IPs, tá? Vamos seguindo aqui, né? Por último, a gente chega aqui na camada 1, na camada inicial aí, que é a camada de acesso à rede, né? Nessa camada de acesso à rede, certo? O que eu tenho, né? Eu tenho também chamada a chamada dos hosts, né? Se relacionando com tudo em que um pacote necessita para estabelecer um link físico,
tá? Então, é aqui onde vai entrar a minha placa de rede, é aqui onde vai entrar o MAC da minha placa de rede, que vai conversar com o MAC da placa de rede do destino da informação. Então, para a informação sair do meu computador, eu tenho que passar por essas 4 camadas, né? Saindo da minha placa de rede, indo pela internet, pela configuração, pelo transporte, utilizando o DP e o TCP, pela camada de aplicação, né? Onde a gente utiliza HTTP, ok? Então, tudo isso se é utilizado quando se manda uma simples mensagem, tá? Essa camada, ela inclui detalhes da tecnologias LAN e WAN. Por quê? Porque é necessário você estabelecer as suas configurações de redes locais para poder fazer uma transmissão de uma determinada informação, tá? Pronto. Aqui a gente chega no DNS, tá? A gente já finalizou aqui as 4 camadas do TCP/IP. E a gente vai falar um pouco agora sobre esse DNS, que era o que eu estava falando anteriormente, né? Que ele é um tradutor, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho esse link aqui, ó, elara.ipb.pt, tá? Ele é um site português, certo? Na verdade, esse nome aqui, né, ele é a tradução desse IP, ó, 193.1.136.195.220, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco que o IP ele é um conjunto, certo? De números, tá? Distribuídos dessa seguinte forma, tá bom? Então, são 3 caracteres, tá? E aí um ponto, fecha o primeiro conjunto. São mais 3 caracteres, com outro ponto, fecha o segundo conjunto. Com mais 3, até 3 caracteres, certo? Fecha com mais um ponto, e aí eu tenho por último ainda o meu conjunto de caracteres, tá bom? Então, aqui eu posso ter o meu IP indo, certo? De 0 até 255. Felipe, existe o IP 303, 420, 810? Não, tá? O IP, ele vai de 0 até 255, tá? A gente vai ver mais na frente também que o 255.255.255.0 é a máscara de rede do meu IP, ou seja, é a borda, a parte final da minha rede. Beleza? Então, o DNS, certo? Ele é um tradutor de números para texto. Então, quando o Google aparece lá, google.com.br, por trás dele tem um IP, né? Que é o 8.8.8.8, ou então 8.8.4.4, tá? São os IPs que o Google utiliza. Então, se você for lá no CMD, certo? Deixa eu só até colocar aqui para vocês, uma forma de teste para vocês verem, tá? Se vocês forem no CMD e der um ping em www.google.com.com, certo? Ele vai te dar esse retorno, ó, tá? Ele pingou no Google. Olha aqui o IP que ele deu, ó, 172.217.26.68, tá? Então, esse ping aqui desse nome, certo? Ele está traduzindo esse IP aqui, tá? Então, se eu colocar aqui um ping do 8.8.8, tá? Olha aí. É o mesmo ping, certo? Ele vai direcionar para o servidor do Google, tá? Observem que é a mesma quantidade, tá? Olha aqui, a latência, o time, quantidade de bytes, foi tudo enviado bem direitinho, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, dar um ping no www.facebook.com.br, tá? Olha aí. Ele deu um ping aqui, ó, startmini.cr, facebook.com. Ele foi buscar aqui um servidor do Facebook mais próximo. E aqui o IP, ó, 157.240.216.35. Tá bom? Então, aqui a gente consegue observar que toda vida quando eu dou um ping, né? Então, eu vou tentar dar um ping nesse mesmo IP aqui do Facebook, ó. 157.240.216.35. Vamos ver se ele dá o mesmo retorno. Eu botei 20, não botei 15, né? Então, o mesmo retornozinho ele deu tranquilamente, certo? Para esse acesso no servidor do Facebook, tá? Então, pessoal, qualquer número ele pode ser traduzido para um texto em qual você vai ter o acesso mais rápido. A esse texto a gente dá o nome de domínio, né?
Então, por exemplo, qual o domínio do governo do estado do Ceará, né? Tem lá, www.ceará.gov.ce.br, tá? Por exemplo, né? Exemplo. Entendido, pessoal, o que é um DNS? Felipe, eu agora fiquei com a dúvida. Por exemplo, o Facebook, o IP do Facebook dos Estados Unidos é o mesmo IP do Brasil? Aí, cara, a gente vai ter uma correlação com a distribuição de conteúdos nos servidores do Facebook, tá? Porque o que acontece, né? Quando se tem o acesso ao Facebook, os algoritmos, né? A própria plataforma do Facebook, ela vai buscar a informação mais próxima. Então, se o servidor mais próximo for no Brasil ou for na Califórnia, você vai buscar lá. Agora, o cara que está lá no meio da Índia, né? Ele vai acessar, por exemplo, o Facebook. Ele vem buscar informação aqui na Califórnia, na América do Sul, perdão, na América do Norte, certo? Não, né? Ele vai procurar um servidor mais próximo. Ah, vamos supor que o servidor colocou, o Facebook colocou um servidor na China. Então, da Índia, ele vai solicitar para o servidor do Facebook lá na China. Então, o Facebook, ele tem e outras empresas, né? A própria Akamai, né, que é a detentora aí de, no mínimo, de 20% de todo o conteúdo da internet, ela distribui servidores geograficamente no globo, certo? A fim de que esses servidores, eles melhorem, né, e deem mais flexibilidade ao acesso das informações para os clientes, tá? Foi o que o Robson disse, eu pensei que o DNS era para melhorar a internet, porque quando a net daqui estava ruim, eu mudava e melhorava. Pronto. É tipo isso, tá, Robson? O DNS, ele também tem essa função. Por quê? Quando você coloca lá um IPzinho, né, no teu roteador, ele não direciona para o servidor, né? Então, ele faz todo um caminho e tudo mais. Para a internet melhorar, você coloca esse DNS primário e um secundário lá no roteador, onde ele vai buscar direto nesse DNS, que esse DNS geralmente é o IP do servidor do provedor de internet, ele vai buscar a informação mais rápida lá. Então, por isso que quando se coloca o DNS no roteador, a internet fica mais rápida. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então, toda comunicação entre computadores, né, e demais equipamentos de uma rede, né, ela é baseada no TCP/IP, certo? E utiliza-se um IP, tá? Então, quando, por exemplo, você tem uma rede estrela com 5 computadores conectados em um switch, esse switch, ele diz o seguinte, ô meu amigo, na porta 1, você recebe o IP 192.168.10.1, na porta 2, você recebe o IP 192.168.10.2, na porta 3, você recebe o IP 92.168.10.3, e assim sucessivamente. Então, o switch, ele entende, certo? Que naquela porta tem um destino do IP tal, beleza? Por isso que sempre tem uma origem e tem um destino, porque sempre tem um IP de origem e um IP de destino. E nesse meio do caminho, se utiliza-se protocolos para eles serem trafegados, para a informação ser trafegada. E é aí onde a gente consegue obter essas informações. Claro, tem entupido de criptografia, muitas vezes a gente só consegue ver o protocolo passando, né? Porque tem muita criptografia por cima, mas antigamente se conseguia muito observar os protocolos e as informações que rodavam em cima desse protocolo, tá? Número do IP do computador de origem e o número do IP do computador de destino, né? Como eu falei anteriormente, né? Porém, não seria nada produtivo se os usuários tivessem, né, que decorar ou, mais realisticamente, consultar uma tabela de IP toda vez que tivesse que acessar um recurso de rede ou um endereço, tá? Por isso que é importante o DNS. Por exemplo, se você digita www.microsoft.com, né, para acessar o site da Microsoft, sem ter que se preocupar em saber o número IP do servidor onde está hospedado esse site da Microsoft, tá? Então, não é necessário você ir buscar o IP desse site, né? Basta você digitar o nome dele, que já vai lá buscar direitinho, tá? Alguém que tem que fazer esse serviço, né, o próprio DNS, né, o protocolo TCP/IP, ele precisa descobrir qual número IP está associado com o endereço digitado, e por isso que ele utiliza o DNS para poder fazer isso, tá?
O papel do DNS é exatamente esse, descobrir, né, um determinado nome, descobrir e retornar o número IP associado a esse nome, tá? Beleza? O DNS é, na verdade, um grande banco de dados distribuído em milhares de servidores DNS no mundo inteiro, né? Porque ele faz essa descoberta de informações o tempo todo, tá bom? Vou passar aqui mais sobre esse DNS, que a gente já entendeu basicamente como é o funcionamento dele, tá? Pronto, ó, por exemplo, tem um negócio chamado os níveis de domínio, tá? Quando a gente vai acessar um site, ou ele é .com ou ele é .com.br, não é verdade? O que isso quer dizer? Que o .com, né, quer dizer que ele é comercial, e o .br quer dizer que ele é brasileiro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um site que é .com.it, né, quer dizer que ele é um site comercial e da Itália. Por exemplo, se eu tenho um .com.arg, aliás, .ar, quer dizer que ele é um site comercial da Argentina. Então, cada país ele tem sua derivação. No caso do Brasil, eu tenho outros tipos de domínio, né? Tem um .gov, né, que são de instituições governamentais. Tem um .edu, que são de universidades, instituições educacionais. Tem um .org, que são de ONGs e organizações não governamentais. .net, que são serviços e tudo mais. .mil, que são de organizações militares. Tem .tech, que são de tecnologias. .dev. Então, tem muitos e muitos tipos de domínios em que você faz isso, né? Então, tem até um site, pessoal, vou até colocar aqui para vocês verem, né? Que é o registro.br, no qual você consegue ver a viabilidade de domínios, né? Então, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos pesquisar aqui o domínio Robson Oku, certo? Eu vou colocar aqui que eu quero ele .dev. Vamos ver se ele consegue achar esse domínio aqui. Deixa eu colocar aqui. Option.goku.dev. Olha aí. Não está disponível para registro, ó. Domínio já registrado, ou seja, alguém já foi lá e registrou esse domínio, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, epjrd.com.br. Vamos ver se esse domínio está disponível. Olha aí, ó. Então, epjrd.com.br, ele está disponível, né? Aí aqui, no caso, você paga esse valor por ano, por 2 anos, por 5 anos, ou quantos anos quiser, né? Então, você vai registrar esse nome, né, a partir de uma configuração sua, tá? Então, por exemplo, o que ele diz? Olha, eu vou registrar epjrd.com.br, tá? Vai pertencer a Luiz Felipe Mota de Oliveira, registro tal, CPF tal, registro no BR tal. Beleza. Então, eu sou o detentor desse domínio e mais ninguém pode pegar ele, porque ele é meu. Entendeu? É dessa forma que funciona, tá? Deu para entender aí? Tem diversas outras categorias. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem o .app.br, né, que são para aplicativos, .dev, desenvolvedores de plataformas, né, .net, .org, .br, tá bom? Então, são vários tipos de domínios, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo aí, minha amiga Laís? Laís? Beleza, né? Então vamos seguindo aqui. O próximo que a gente vai ver é o protocolo chamado DHCP, tá? O DHCP, pessoal, ele é muito importante porque vocês utilizam ele em casa e vocês nem sabem, tá? O DHCP é o Dynamic Host Configurator Protocol, né? Um protocolo de distribuição de configurações dinâmica.
Então, o que é que ele faz? Ele diz o seguinte, meu amigo, quantos endereços IP você quer aqui na sua rede? Vou colocar aqui um roteador na sua casa. Ah, eu só quero 10 IPs, porque eu só quero, no máximo, 10 pessoas acessando a minha rede, tá? Então, ele vai lá e coloca. Ah, então você vai começar do IP 192.168.10.1 até 192.168.10.11, no caso. Então, nesse intervalo, ele tem 10 IPs. Então, ele tem uma faixa de IP exclusiva para isso. Quem que distribui isso automaticamente é o DHCP, tá? Então, quando você configura um roteadorzinho na sua casa, ele faz esse papel, tá? Adicionando capacidade de alocação automática de endereços na rede reutilizáveis, bem como opções adicionais de configuração, tá? Então, aqui o que acontece, né? Vamos supor que eu tenho uma rede com 4 computadores. Aí, todos os 4 estão funcionando, estão ligados. Quando o computador 1 é desligado, aquele IP que ele estava utilizando, ele fica livre. Então, qualquer outro, por exemplo, um celular pode vir e pegar esse IP, certo? É um IP dinâmico, ou seja, ele vai de máquina em máquina. Se eu quiser colocar um IP fixo, eu vou dizer, olha, meu computador, ele vai ter o IP 192.168.10.20 e pronto, não muda. Ele não é dinâmico, tá? Então, tem essas duas formas de se entender o DHCP. Sem que o usuário perceba, né, se conectar a essa rede de serviço, ele fornece automaticamente um conjunto de endereços IP, basicamente falando o que eu já disse, né? Ele é muito importante para o funcionamento da maioria das redes atuais, né, e é uma ferramenta essencial para administradores de rede, né, por permitir configurar grandes quantidades de dispositivos em rede sem qualquer configuração manual, tá bom? Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho meu servidor DHCP, ó, aqui, e aí o que foi que ele fez? Ele fez esse intervalo e automaticamente ele jogou esse IP para esse computador, ele jogou esse IP para esse outro computador e esse para ele. Então, esse é o papel dele, é distribuir IP para quem está precisando, tá? Então, é para isso que serve o meu DHCP, tá? O protocolo IP, né, é o principal protocolo de rede, né? Ficou por último, né? Implementa um serviço de datagramas, certo? Onde esses datagramas eles têm um conjunto de informações, tá? O IP ele transmite para a rede pacotes, né? Da sua origem até o destino, certo? Onde se situa o IP, né? Olha aí, nas nossas camadazinhas aqui, ó, o IP ele fica na camada de rede, certo? Abaixo aí da camada de transporte, com TCP e com UDP. Ele é o protocolo principal da pilha, né? Ele caminha os datagramas sem conexão, né? E é do tipo best effort. Passa essa parte. Pronto, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma rede, pessoal, onde eu tenho aqui, ó, o meu IP, certo? Ó, 10.200.151, ok? Mas aqui embaixo eu tenho, na verdade, 5 computadores e aqui em cima eu tenho 3 servidores, né? Então, eles estão distribuindo IPs para essa rede, né? Então, observe que cada um tem a máscara de rede, né? Que é esse subnet. Essa máscara de rede é a borda da rede, que é 255.255.255.0, tá bom? É a máscara de rede, tá? Por exemplo, ó, o número IP ele é um número do seguinte formato, né? Eu tenho aqui... são 4 números separados por um ponto, né? Que pode existir duas máquinas com... Não se pode existir duas máquinas com o mesmo número IP dentro da mesma rede. Em redes diferentes, pode. Mas dentro da mesma rede, não pode ter o mesmo número de IP. Então, Felipe, o que isso quer dizer? Se eu tiver no meu Wi-Fi aqui na minha rede da minha casa, eu posso ter o IP 92.168.10.15? Pode. Aí o Gabriel, lá na rede da casa dele, no Wi-Fi da casa dele, ele também pode ter esse mesmo IP? Pode. Por quê? Porque são redes distintas, né? São redes diferentes. Agora, na mesma rede, não existe IP igual. Por isso que a gente consegue identificar os IPs de qualquer rede, tá? De qualquer pessoa na rede. Tranquilo, pessoal? Tá fácil isso aqui de entender?
Ótimo, né? Deixa eu pular essa parte aqui. Pronto, né? Aqui ele dá um exemplo de um número IP, ó, 10.200.151, certo? Lembrando que não pode passar de 255, tá? Porque 255.255.255.0 é a borda da rede, né? A máscara de subrede, tá? Essa parte aqui não era tão interessante. Ó, então, para se comunicar em uma rede baseada de um protocolo TCP/IP, todo equipamento deve ter pelo menos um IP e uma máscara de subrede, né? Sendo que todos os equipamentos da rede devem ter a mesma máscara de rede. Então, por exemplo, se na casa de vocês tem um celular, tem a televisão, tem um computador, todos eles estão conectados na rede, então todos eles recebem um IP e recebem uma máscara de rede, tá? Lá na escola, os 100 computadores que tem na escola, com os dispositivos, com todos eles, recebem todos um IP e uma máscara de subrede, tá? Existem configurações mais avançadas onde podemos subdividir uma rede TCP/IP em subredes menores, tá? E essas subdivisões a gente dá o nome de NAT, tá? Isso que a gente não vai estudar não, porque não compensa ver ela agora, essa distribuição da NAT. Eu queria só pegar aqui um exemplo. Lembrar aqui qual era o slide. Cadê? Pronto. A gente imagina uma rede como essa, certo? O que vai acontecer numa rede como essa? Cada hostzinho desse aqui, ó, ele vai receber um nome de host, ele vai receber um IP, ele vai ter uma máscara de rede, ele vai ter um gateway padrão, certo? Que é por onde ele se conecta na rede, no caso aqui é o endereço IP do switch, que vai ser esse gateway. Ele vai ter o número de DNS, certo? Para quê? Para poder acessar o serviço mais rapidamente. Então, se a gente for fazer uma verificação de rede conectada, a gente tem todas essas informações, tá? Então, vou pegar aqui só um exemplo para vocês verem como que se dá essas configurações, tá? Vou aqui o Wi-Fi. Pronto, né? Vou pegar aqui o Wireless Proprietary, certo? A gente consegue ver a segurança, certo? O tipo de criptografia, tá? Na qual a minha rede tá. Se eu vim aqui em detalhes, tá? Eu vou ter justamente essas informações. Ó. Eu tenho meu endereço IPv4 aqui, ó, 192.168.0.108. Eu tenho o meu DHCP, saber se ele tá ativo, tá? Eu tenho a descrição da minha placa de rede. Eu tenho o endereço MAC da minha placa de rede, tá? Eu tenho a máscara de subrede, olha aqui, ó, 255.255.255.0, tá? Eu tenho o gateway padrão, certo? Que é o IP do meu roteador, na qual eu acesso ele. E também ainda tenho o meu IPv6, já aqui destinado para conexões com IPv6. Então, todas essas informações que eu disse aqui, elas estão presentes, tá? Então, aqui, ó, o servidor de DHCP também é o mesmo e o de DNS também é o mesmo, porque é um roteador de configuração simples, tá? Então, eu tenho aqui o mesmo endereço de gateway, de DHCP e de DNS, 192.168.0.1, tá? Eu vou tentar mostrar isso aqui, pessoal, na prática, como a gente faz com o Cisco Packet Tracer, tá? Então, deixa eu pegar aqui o Cisco Packet Tracer. Vamos pegar como exemplo a atividade da aula passada,
tá? Deixa eu só pegar aqui, me recordar como era isso. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Aí foi que eu pedi, né? Ó. Utilizando o Cisco Packet Tracer, o que é que vocês vão fazer? Ó? Elabore uma rede local cabeada que contém obrigatoriamente um switch, uma impressora, 5 PCs, um servidor e 2 laptops, tá? Então, eu vou fazer primeiro esse cenário, tá? Então, ele pediu para mim adicionar um switch, tá? Eu vou pegar aqui um switch, vou pegar um switch genérico, tá? Vou dar aqui o nome dele de nó concentrador. Beleza? Vou adicionar, ele pediu para adicionar uma impressora, certo? Então, você vem aqui em dispositivos finais, tá? E aqui eu tenho uma impressora, tá? Tá aqui o nome printer, eu vou colocar em impressora. Ok? Depois ele pediu para adicionar 5 computadores, um servidor e 2 laptops, tá? Então, vamos lá. Vou colocar logo aqui o meu servidor, tá bom? Tá aqui só o server. E vou adicionar os meus computadores. Tá aqui o 1, tá aqui o 2, 3, 4 e o 5. Beleza? Agora vamos fazer as nossas conexões, tá? Como que vai se dar essas conexões, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conectar a minha impressora logo, certo? Aqui o cabozinho direto, eu vou conectar ele nessa porta aqui, tá? Pronto. Conectei minha impressora, beleza? Vou conectar, certo? Aqui o meu servidor com o meu switch. Eu vou ligar nessa aqui. Eu acho que eu peguei um switch errado, tá? Deixa eu só trocar esse switch. Peguei outro switch aqui. Ver se esse é de... Pegar esse switch aqui, que ele é de 24 portas, tá? Tá? Aqui a missão. Então, o primeiro que eu vou... Na verdade, eu vou conectar logo aqui o servidor, certo? Vou conectar a minha impressora aqui no 2, tá? E aí, vou conectar a minha galera aqui, ó. Fast Ethernet 3. Aqui, cá. Quando eu clico em cima do PC, ele já me aparece as duas portas, no caso aqui é Fast Internet, e quando eu clico em cima do switch, ele aparece a próxima porta, tá? Então, vamos fazer aqui todas as conexões para ver se a gente consegue ter isso. Pronto, né? Então, eu tenho aqui toda a minha rede, né, instaladinha, certo? Tá aqui o meu switchzinho com a minha impressora, toda cabeada. E aqui o cara também, na questão, ele pediu 2 notebooks também, certo? Aqui, vou colocar esses 2 notebooks bem aqui. Certo?
A questão é que esses notebooks, certo? Eles têm placa de rede. Deixa eu ver se eles têm placa. Tem sim, placa de rede, tá? Então eu posso conectar via cabo eles aqui, ó. Tá? Conectar aqui também. E vou conectar aqui também. Pronto. Montei o desenho da rede que eu solicitei lá, tá? Vou colocar ele aqui. Beleza. Daí, gente, o que acontece, certo? O que a gente pode estar fazendo e utilizar todos aqueles protocolos que a gente viu para essa comunicação? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar esse servidor. Então, quando eu olho aqui o meu servidor, né, eu tenho uma portazinha aqui, certo? Ó, eu tenho uma portazinha de Ethernet, tá? Eu vou ver se eu consigo adicionar mais um. Deixa eu aqui. Ok? Então, o que acontece? Agora, esse meu servidor, né, ele tem essa placazinha de rede, tá? E aí eu posso configurar ele, tá? Eu vou chamar ele aqui, ó. Olha aqui, ó. No meu servidor, eu tenho diferentes tipos de serviço, ó. HTTP, DHCP, TFTP, DNS. Eu vou configurar um servidor de DHCP, que era o que a gente estava vendo anteriormente. Então, eu vou habilitar esse servidor. Eu vou chamar aqui de distribuição IP. Tá? O gateway padrão, eu vou dizer que ele é 198.168.10.1. Não vou colocar o DNS e vou colocar aqui, ó, o Start Replay Address. Tá? Vou colocar aqui 192.168. Vou colocar aqui o 10 e não mais coloco o 1, vou colocar o 2. E aí eu vou querer aqui, certo? A máscara de rede padrão, né? 255, 255, 2550. Tá? E aqui eu vou querer, ó, máximo número de usuários, né? A partir desse IP aqui, eu vou querer somente 20 usuários, tá? E aí eu vou adicionar isso aqui. Beleza? Pronto. E aí, aqui o DHCP, ele está on, tá? Então, agora, o que eu tenho? Eu vou configurar um IP, certo? Um endereço de IP fixo aqui para esse meu servidor. Vou colocar aqui, ó, 192.168.0.10.1. Máscara de sobre-rede. 192.168. 10.2. Opa, 2. Beleza? Olha aí, aqui eu consigo ver um prompt de comando, certo? Dentro do servidor. Eu consigo criar uma VPN aqui. Eu consigo até acessar, se eu tiver uma conexão com a internet, né? Fazer um teste de servidor de web host, dá para fazer por aqui também, tá? Mas vamos deixar aqui do jeito que tá. Beleza? Vamos ver o que foi que deu. Então, a ideia é que esse servidor, ele distribua IP para essas máquinas. Então, vamos pegar aqui essa minha primeira máquina. Esse meu primeiro computador, certo? Ele está com a plaquinha de rede aqui, ok? Eu vou colocar aqui na configuração, certo? De IP. No caso, está estático. Se eu colocar DHCP, olha aí, ó. O que foi que aconteceu? Ele recebeu o IP, ó, 192.168.10.1. Tá? Então, esse IP aqui, ele veio lá do meu servidor, porque ele distribuiu essa faixa, tá? E aí, com isso, eu faço com os demais, ó. Vou colocar aqui todas as máquinas, certo? Vou colocar todas para receber como DHCP. Olha aqui, ó, 192.168.10.3. Tá? Aí, ó,
colocar aqui no outro. Vou colocar em todos, só para a gente fazer aqui um teste, tá? 10.4. Dez, 5. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Pelo menos tentar visualizar o que a gente está fazendo aqui. Sim. Tá sim. Beleza. Olha aí. Aqui na impressora, ela já fica um pouquinho diferente, ó. A impressora, ela não tem como pegar o DHCP. Então, o que a gente faz aqui para ela, certo? Eu vou colocar um IP estático. Não, eu vou deixar aqui no DHCP. Depois eu vejo isso aqui. Vou colocar aqui o notebook DHCP. Aí, gente, como é que a gente testa se essa configuração está funcionando? Ó, eu vou fazer aqui um teste, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou tentar comunicar do laptop 1 para o PC 0, tá? Então, se a gente deixar o cursor aqui em cima, a gente vai ver que o IP do laptop 1, ele é 192.168.10.8, certo? É bem aí embaixo, ó, tem o nome IP address. Do computador 0, o IP dele, ó, ele é 192.168.10.1. Do PC 1 é 10.3. Então, eu vou abrir aqui o laptop, ó, e eu vou vir aqui em terminal. Na verdade, eu vou vir aqui em prompt de comando. Lembra do ping? Então, eu vou dar um ping, certo? Justamente naquele IP. Então, eu vou lá, ó, 192.168.10.3. No caso, eu estou querendo conversar com quem? Com o PC01. Porque ele é o 92.168.10.3. Se eu tiver resposta, é porque está funcionando. Olha aí, ó. Mandei 3 pacotes, teve retorno. Então, o que acontece? Eu troquei uma informação do laptop 1 para o PC 01. E funcionou corretamente, tá? Aqui eu estou em real time, certo? Então, eu vou colocar aqui uma simulação dessa rede, tá? Eu vou jogar aqui, ó, por exemplo, um pacote, tá? Para ele ser trafegado nessa rede. Então, ele vai sair aqui para chegar aqui, tá? Daqui para cá. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Esse pacote que eu criei, certo? Ó, bem aqui, ó. Quando você clicar aqui no maisinho com um envelopezinho, você está querendo que haja, certo? Um envio do laptop 1 para o PC 01. No caso aqui, ó, tá vendo? Ó? In progress, certo? Está em progresso. E o que ele está dizendo aqui, ó? A origem, o source, laptop 1, para o destino, PC1, do tipo, utilizando o protocolo ICMP, certo? E todas as configurações, né? O tempo que decorreu isso, tá? Então, gente, é assim que a gente simula uma rede aqui, certo? No Cisco Packet Trace, tá bom? Então, muito simples, dá para fazer tranquilamente, tá? Você pode ir montando redes, né? Então, vamos pegar aqui só mais um exemplo. Eu vou pegar aqui um wireless devs e vou conectar aqui, tá? Vou colocar esse roteador aqui. Vou conectar ele com o cabo, tá? Olha aí. Da internet e vou ligar diretamente aqui no meu switch. Então, esse meu roteador, certo? Ele agora está distribuindo também um link de internet, tá? Se eu abrir ele aqui, ó,
Tá aqui o bichão, ó. Pronto, tá aqui ele, né? Então tem a GUI, né? Que é a área de configuração, tá? Setup. E tá aqui, tá a configuraçãozinha. Eu vou dizer que ele aqui é o meu roteador. Beleza? Pronto, né? Aí, sabe o que que eu vou fazer, tá? Eu vou adicionar um telefone. Que é um Smart Desk, tá? Aqui, PDA e um wireless tablet. Olha aí, pessoal. Então, ele já conectou diretamente com esse meu roteador. Ó. Então, essa aqui é uma conexão Wi-Fi. Entretanto, esse meu roteador, ele está com a configuração zerada. Então, se a gente vir aqui em GUI, a gente vai ver que qualquer roteador vai ter todas essas configurações. Por isso que esse simulador é interessante, tá? Então, aqui, se eu conseguir configurar a wireless desse roteador, né? Eu posso colocar aqui, ó, name SSID, eu posso dizer que eu estou aqui com a rede Campina, certo? Aqui eu tenho o canal, deixo no automático, certo? E vou deixar tudo isso aqui, tá? Vou deixar aqui no mix também, certo? Pronto. Eu posso colocar aqui Wireless Security, né? Colocar uma senha nesse meu roteador. Geralmente, quando a gente configura um roteador, a gente coloca a senha WPA2 Enterprise ou WPA2 Personal, né? E o tipo de criptografia é ExoTKPI, certo? E aqui eu vou colocar a senha QWE123, tá bom? E pronto. Vou salvar aqui as configurações. Opa, tem que botar mais coisa aqui, né? Vamos botar aqui QWER1234556. Pronto. A minha senha do meu roteador aqui. Vou salvar. Tá? E olha aí, ó. Depois que eu salvei essas configurações, certo? Observe como a conexão foi desfeita. Por quê? O meu roteador agora tem uma senha. E ele também tem um IP que ele está recebendo, ó, o 1010. Entendeu? Então, o que que eu tenho? Aqui, gente, vou até sinalizar aqui o negócio. O que que eu tenho nesse espaço aqui, certo? Vou tentar desenhar melhor para vocês aqui. Pronto. Nisso aqui, certo? Eu tenho uma rede, tá? Essa rede, ela tem uma sub-rede dentro dela, que é essa rede aqui do meu roteador, tá ok? Então, se eu quiser pegar um computador e colocar aqui também, ó, eu posso fazer isso, ó. E eu vou conectar aqui via cabo, ó, e vou ligar no roteador, tá? Então, eu tenho essa rede aqui também. Então, isso aqui, vou mudar aqui a cor. Aqui. Pronto. Eu tenho uma segunda rede, tá? Beleza? Então, dentro dessa segunda rede, eu também posso criar uma espécie de servidor de DHCP dentro do meu roteador, tá? Então, eu venho aqui em Setup, tá? E aqui, ó, Automatic Configuration DHCP. Aqui, gente, eu já posso criar um IP, certo? Aliás, uma faixa de IP, ó, Start Pre-Address, né? Ele inicia em 100. Número máximo de clientes, vou botar só 5, tá?
E aí aqui eu tenho o meu DNS. Eu tenho que colocar aqui também. Tá aqui 90, 80, 70, 34. 15. E vou salvar essas configurações. Então, esse meu computador aqui, esse PC05, né? No caso, eu vou colocar ele para receber o DHCP, tá? Olha aí, ó. Observe que ele recebe quem, ó? 192.168.0.102. Então, esse computador aqui, ele está recebendo o IP do DHCP do roteador. E esses computadores aqui, eles estão recebendo o DHCP do servidor. Então, gente, a gente consegue simular todas essas redes, certo? Dessa forma, tá? Deu para compreender mais ou menos o que eu quis dizer? No caso aqui, se eu for pegar o celular, certo? Eu tenho que configurar ele aqui para poder receber, né, uma conexão. Tá? Olha aí, wireless interface. Como era o SSID que eu tinha colocado, hein? Era... do roteador. Rede Campina. Aí eu venho aqui, ó, seleciono aqui o meu celular, tá? Tá aqui, celular do Robson. Pronto, né? Aí ele vem aqui na interface, wireless, e aqui eu digito Rede Campina, certo? Aí a senha era esse aqui, né? QWR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aí, ó, a gente observa como o celular já conectou aqui no roteador. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui no tablet, né? Eu venho aqui em configurações, wireless, coloco o nome da rede, né? Coloquei rede Campina. Colocar aqui a senha, QWR 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu já tenho a mesma conexão, entendeu? Então, aqui o que foi que eu fiz nessa rede, pessoal? Eu fiz as duas questões no lugar só, e com todas as configurações. Então, eu tenho um servidor para DHCP configurado, certo? Eu tenho uma impressora em rede, eu tenho 2 notebooks, eu tenho 5 computadores. Dentro dessa mesma rede, eu tenho um roteador conectado. Nesse roteador, eu tenho um outro computador conectado, tem um celular e um tablet conectado, roteador configurado. Então, isso aqui, gente, é um exemplo de uma rede, tá? Alguma pergunta sobre isso aqui? Não. Foi uma esticada violenta, né? Então vai ter como postar esse vídeo logo? E aí eu pergunto para vocês querem a prova ou querem simular um negócio desse aqui? De prova, né? Não é nem com medo, A prova não. do mobile é muito ruim, mano. No mobile é... Pronto. Eu vou parar só aqui a apresentação para a gente esclarecer algumas dúvidas. A gravação, na verdade.